Fala galera, beleza? Aqui é o Caveira, diretor de escala da Cobra. Venho aqui gravando esse vídeo para vocês, para a gente conversar um pouco, falar um pouco da prova do Campeonato Brasileiro de 2017 de escala, que a gente redesenhou praticamente todo o formato do campeonato, devido à baixa adesão e participação dos pilotos nos últimos 2, 3 anos. E a gente viu a necessidade de mudar e de dar uma guinada para que o campeonato continue acontecendo e que isso não desapareça. Então a gente foi atrás de algumas hipóteses e entendemos um pouco o que era preciso mudar, o que a gente precisava tirar ou colocar, e nós montamos um regulamento oficial da Cobra agora para esse 2017, e é isso que eu venho falar um pouquinho aqui com vocês. Então, vocês já devem estar sabendo, a prova, o Campeonato Brasileiro de Escala deste ano vai acontecer no dia 24 a 26 de novembro, no Clube da Ala em Limeira. Então a gente decidiu fazer a prova aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, porque grande parte dos modelistas e escalistas estão aqui. Então a gente pesquisou muito antes de fazer. E a gente decidiu fazer aqui porque, por causa da estrutura e também por outros dois motivos. É uma região central no Brasil, então a gente consegue receber pessoas de outros estados que realmente estão com interesse de participar. E a gente tem um aeroporto importante muito próximo aqui, que é o aeroporto de Viracopos. Então facilita também quem tiver interesse de vir de outros estados. Na verdade, a gente mudou muito o formato do campeonato. A gente está deixando oficialmente de seguir as regras FAI internacional. A gente acha que a regra FAI é uma regra que ela não evoluiu com o hobby. Ela está trazendo muita restrição e a gente vê que os modelistas não têm mais interesse em participar, e por causa dessa quantidade de restrição. Então o campeonato fica uma coisa muito engessada. Eu venho participando e venho estudando todos os campeonatos, os principais campeonatos hoje da atualidade, que é o Top Gun, que não se discute, o Jet World Masters, que é um campeonato de jatos principalmente, e o Scale Master e o NATS, que são também outros dois campeonatos que tem nos Estados Unidos. Esses campeonatos todos eles têm regras próprias. Então eu comecei a entender por que eles tinham regras próprias, e na verdade a resposta foi única: é para aumentar a competitividade e para que as pessoas tenham interesse em participar. Então a gente deu um reshape total nas provas e a gente diminuiu a quantidade de categorias. E nós mudamos também a questão da participação. Hoje, todo tipo de aeromodelo ele consegue se encaixar em alguma categoria. Tanto RF, tanto modelo que alguém construiu, tanto modelo que alguém só pintou, ou tanto um modelo que um construtor profissional ou um amigo construiu. Então a gente conseguiu adequar todos os tipos de aeromodelo em 3 categorias que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho e vou gravar específico em cada categoria. Então hoje a gente está seguindo, nós estamos simplificando muito a questão dos campeonatos. Então vocês vão ver que as regras são poucas folhas. Então não era aquela quantidade de 120 folhas como era a questão da regra da FAI, que eu sei que ninguém lia. Eu mesmo confesso que eu li, mas muita coisa eu não entendi. Discutia com os participantes e o que a gente achava, e muitas vezes a gente não tinha resposta. Então a gente acabou simplificando muito a regra dentro de uma comissão de escala que foi criada com os principais escalistas do Brasil, pessoal que participa de prova tanto aqui como fora. Então nós criamos um regulamento Cobra oficial, que a partir de agora ele vai ser seguido nas nossas provas. Beleza? Agora eu vou começar a falar um pouco de cada uma das categorias. Eu vou tentando fazer um paralelo e mostrando no vídeo aí como que vão funcionar essas 6 categorias. Bom, galera, a primeira categoria
que eu queria comentar rapidamente com vocês, mas eu sugiro que vocês leiam o manual, porque está muito simplificado e curto, então é fácil entender. A primeira categoria que a gente vai falar é a categoria Sport Scale, é uma categoria que a gente manteve das provas passadas. É a categoria que aqui entram todos os aeromodelos ARF, desde que o piloto tenha mantido a pintura ou entelagem original. O piloto pode envelhecer, pode colocar alguns acessórios ou dar alguma melhorada, desde que ele não altere nem a pintura, nem a entelagem do modelo que ele comprou, que saiu da caixa. Então, essa categoria a gente vai ter uma avaliação estática muito simplificada, que vai olhar a documentação, o que o piloto teve interesse de ir atrás do avião, quanto que ele trouxe de documentos do avião, se tem piloto, a qualidade geral desse modelo, se ele é um modelo que está bem feito, se o piloto teve se teve atenção a alguns detalhes, e o realismo. Porque, assim, tem aviões RF que são bem reais, que são... já tem entelagem fosca, algum acabamento que é bem bacana. E 70% a nota do voo. Então, nessa categoria, somente aviões ARF, de qualquer fabricante, de qualquer marca. A segunda categoria é uma categoria nova, que é a chamada categoria Pro. Nessa categoria, só são permitidos modelos construídos, mas não necessariamente construído pelo piloto. Aqui pode ter sido construído por qualquer outra pessoa, um amigo, um construtor profissional, mas tem que ser modelos construídos. Não entram aviões ARF nessa categoria. A ARF entra na outra. Então vou citar aqui um amigão meu que eu admiro muito, excelente escalista, que tem um reconhecimento nacional, que é o Elcio Schirman. Nas provas passadas, os aviões do Elcio não podiam entrar nas categorias oficiais, só entravam em categoria promocional. Agora não. Agora nós criamos essa categoria, que é essa categoria de aviões construídos, que não necessariamente pelo piloto. Então você comprou o avião de alguém construiu, você comprou, alguém construiu para você, então pode participar. A prova estática e a prova de voo é igual à categoria esporte, 30% uma categoria da prova estática bem simplificada, 70% a prova de voo. A prova estática é feita por um juiz numa distância de 0 metros, ou seja, o juiz vai estar do lado do avião e é uma avaliação muito, muito rápida e muito simplificada. E o objetivo dessa categoria é trazer pessoas que gostam de escala, que compraram ou que têm aviões, belas máquinas ou aeromodelos que não foram eles que construíram, mas que sim merecem estar numa prova de nível nacional. Bom, e a última categoria, que é a categoria mais complexa, que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo falando, é a categoria Master. Nessa categoria Master, o piloto mandatoriamente tem que ter feito algum trabalho no avião, tem que ter participado ativamente na finalização do avião. Aqui o piloto não precisa ter construído o avião, alguém pode ter construído o avião para ele pode ter comprado um avião composite, mas ele mandatoriamente tem que ter feito pintura, marcas, finalização, detalhamento e envelhecimento desse avião. Então, como a gente abre e hoje os aviões composite, vou pegar o CARF como exemplo, já é uma realidade no nosso país, o CARF foi feito por um chinês lá na fábrica na China. Então veio para cá, o piloto pode pegar um avião desse e pode ter feito todo o trabalho de pintura e acabamento no avião. Essa categoria a gente está dividindo a parte estática, é uma estática muito mais complexa, que segue as regras de estática internacional, então nós vamos ter 10 quesitos de avaliação, feitos por 3 juízes, numa distância de 5 metros, e essa avaliação vai durar 12 minutos. Ou seja, vai ter um tempo cronometrado para que todos os aviões participantes tenham, começa por aí, o mesmo tempo e a mesma competitividade na parte do julgamento. O julgamento estático são 3 quadros, são 3 blocos de julgamento. Cada bloco vai ter o seu juiz. Então, nós vamos ter o bloco de outline, o bloco de cores e marcas
e o bloco de qualidade geral e originalidade do avião. Essas somam 9 notas. A 10ª nota é esse fator multiplicador que eu acabei de comentar, que vai multiplicar as notas acima de acordo com o trabalho que você fez. Então, se você é um modelista que você desenhou a planta, cortou o kit, montou o kit, o seu fator de multiplicação vai ser maior. Então, você vai ter um benefício. Mas, como ele multiplica as notas acima, né, as notas que você tirou da avaliação, se você não foi tão bem na avaliação estática, o seu fator multiplicador, mesmo sendo alto, não vai multiplicar você para cima. Então, o que a gente quer evitar? Que só porque um cara desenhou ou montou, que ele não seja premiado por isso se ele não fez um bom trabalho. Se o cara fez um bom trabalho, a nota dele vai explodir lá para cima. Os outros 50% são notas de voo, que a nota de voo, nesta prova, os voos vão ser iguais para todas as categorias. E a classe Master, a gente colocou um outro fator uma outra brincadeira que vai ser muito interessante. A gente colocou o fator originalidade. O que é a originalidade do avião, do modelo? Na verdade, esse fator originalidade ele já é considerado no Jet World Master e no Top Gun, que significa que se você aparecer com modelos comuns, você vai ter uma nota baixa. Se você aparecer com modelos mais únicos, que é um kit muito específico, um kit complexo, um quadrimotor, um Westland Weaver, por exemplo, que tem uma hélice contrarrotativa, você conseguiu fazer um sistema de hélice contrarrotativo, você vai ter uma nota de originalidade maior. Por que a gente fez isso? Porque nas últimas provas a gente acabou vindo somente com Warbirds, P-51, P-47 e os aviões civis mais comuns, ali, Decathlon, PT-19, J-3. Então a gente não quer que o campeonato seja feito um campeonato somente com aviões fáceis de voar, fáceis de construir. E vou pegar aqui um J3, por exemplo, que até um próprio kit da SIG ou da Great Plains, ele é muito parecido com o avião original. Então a gente acha que se você pegar um avião mais básico, você vai ter o benefício de algum lado, mas nesse caso você vai sofrer uma nota mais baixa no quesito originalidade. Ou não, você é um cara um modelista que adora pegar desafio, que você gosta de ter uns modelos diferentes. Você também não vai ser prejudicado porque você vai ter um modelo muito mais complexo. Então a gente quer trazer essa competitividade, esse fator para que a gente estimule as pessoas a saírem do básico, a saírem um pouquinho da zona comum. Então a categoria Master, gente, é uma categoria mais complexa. A avaliação estática é mais complexa. Eu sugiro que vocês leiam o regulamento. Como eu disse anteriormente, nós simplificamos muito. Tá simples de entender. E quem não entender, nós vamos dar aí quase 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, até a gente abrir as inscrições na prova, para que todos entendam, tirem as suas dúvidas. Mais para frente nós vamos fazer outros momentos para tirar dúvidas. Mas o mais importante, gente, a gente mudou todas essas provas e mudou as regras justamente porque o Scala estava morrendo. A gente não está conseguindo mais trazer tantas pessoas para a prova, para participar da prova. A última prova quase foi cancelada, então os organizadores tiraram coelhos da cartola para conseguir fazer a prova acontecer. Então a gente não quer isso, a gente flexibilizou as regras para que venha mais gente participar, para que a gente consiga ter uma prova de qualidade. Então eu sugiro que vocês leiam. As regras estão muito mais simples, estão de fácil entendimento. E quem não entender, quem tiver dúvida, a gente vai criar grupos específicos de campeonato para tirar dúvidas específicas. Bom, pessoal, e aí neste modelo novo de prova, nós unificamos a prova de voo, ou seja, todo mundo vai fazer a mesma prova de voo. A gente analisou também as provas como eram no passado, tinham manobras obrigatórias muito complexas que as pessoas tinham medo de fazer. Eu entendo que era modelo escala, você gasta um tempão fazendo, então você tem que ter alguns cuidados, então nós mudamos a prova do voo. A prova do voo hoje, como é que funciona? 10 manobras, sendo que a primeira manobra, decolagem e pouso, são manobras obrigatórias. Nós temos outras 2 manobras obrigatórias, que são a passagem
rápida e a passagem lenta. O que são essas duas manobras? Você tem que passar rápido com o avião, dar a volta e passar devagar com o avião. As manobras são gêmeas, então você tem que passar na mesma altura, na mesma distância, no mesmo heading. Somente o que muda uma manobra de outra é a velocidade. Então uma você passa rápida, na outra você passa devagar. Ah, Caveira, é muito fácil isso. Essa é uma manobra obrigatória no Top Gun e eu falo que é uma das manobras mais chatas e mais difíceis de fazer. Porque uma coisa é você passar rápido e passar lento. Agora outra coisa é você passar rápido e copiar a manobra lento. Então, assim, se o avião chacoalhar, subiu, desceu, saiu de... Isso daí você vai perder ponto. Tá? Então nós temos aí decolagem, pouso, passagem rápida e passagem lenta. E a quinta nota obrigatória se chama realismo, que é uma nota dada pelo juiz de como que foi o seu voo como um todo. Então se você voou devagar, se você fez uma decolagem legal, um voo bacana, não só necessariamente acertou as manobras que você fez, mas que se seu voo como um todo foi realista. Se você não fez curva muito acentuadas, ou se você não deu umas subidas muito acentuadas, tudo isso vai ser avaliado no realismo. E as outras 5 manobras são manobras que você escolhe dentro do livro Oreste. Dentro do manual ou das regras, você vai ver no finalzinho que tem uma lista de todas as manobras. Então você escolhe as manobras ali. Eu quero fazer um roll, eu quero fazer um invertido, eu quero fazer um looping, eu quero fazer um touch and go, eu quero fazer uma tentativa de pouso. Aqui a gente simplificou muito, então assim, praticamente todos os modelos podem fazer todas as manobras. Tem apenas uma manobra que é feita para modelos não acrobáticos, que é a curva de procedimento. Então, todos os outros modelos podem escolher todas as manobras. Então a gente acabou simplificando para que todos os juízes tenham focado que todo mundo voa igual. Se um piloto está participando de 2 categorias, ele não tem que se preocupar em, numa categoria ele tem uma prova de voo, na outra categoria ele tem outra prova, tem outro tipo. E aí a gente acabou eliminando algumas manobras obrigatórias, por exemplo o 360 descendente, que você tinha que sair até 2 metros de altura no chão numa curva. Então a gente acabou tirando e facilitando um pouco para os pilotos. Facilitando entre aspas, porque a passagem rápida, a passagem lenta não é fácil. Já adianto para vocês que, como elas são gêmeas, elas são cópias uma da outra, só muda a velocidade, ali vai ser um fator de decisão de voo, viu? Então, gente, assim, leiam. A gente simplificou muito o regulamento, que é para facilitar a leitura e para facilitar que vocês leiam até o final. Então tem muito detalhe ali que é importante vocês lerem. O que perde ponto, o que não perde ponto, onde tem downgrade, onde não tem downgrade, como que é feita uma avaliação de pouso. Então assim, o pouso ele começa desde lá de cima, da curva base, da aproximação, do toque, de como você para. Em campeonatos passados, teve avião que pilonou lá na frente, mas o juiz foi lá e deu 0 pro pouso. Não vai acontecer mais isso. Nós vamos fazer um briefing muito forte, muito grande, intenso, com todos os juízes, para que a gente equalize a percepção dos juízes. Então, ó, se acontecer esta situação aqui, você deve proceder dessa forma. Ó, o avião pilonou lá na frente, ó, mas ele é um avião da Primeira Guerra. Tudo bem, avião da Primeira Guerra, mesmo o full scale, a cada 3 pousos ele pilonava 2. Então, se um avião de Primeira Guerra pilonar, o juiz praticamente não vai dar downgrade. Agora, se você pegar um Tucano e ele derrapar, sim, você vai ter um baita downgrade, porque um Tucano real, ele não faz isso, o pouso é perfeito. Então a gente trouxe um monte de coisas diferentes que a gente acredita que vai dar uma competitividade muito maior e vai ser uma prova muito mais legal de participar. Beleza, galera? Eu vou terminando por aqui. Vocês já devem estar assistindo esses vídeos aí, então vocês já estão a par das provas, de datas, das categorias. Que vocês tiverem de dúvida, contatem, mandem perguntas e respostas. A gente tem uma comissão aqui de escala que está todo mundo sabendo do que está acontecendo, que as pessoas vão estar aptas a responder, não só eu como diretor, mas essa comissão de pessoas que estão próximas a mim, que ajudaram a desenhar essas regras, que vão ajudar ativamente também
no dia da prova, eles estão aptos a responder dúvidas. E no caso de uma dúvida maior, surgiu alguma coisa que a gente não sabe como proceder, a gente vai explicar e vai esclarecer tudo. Beleza, gente? Espero todos lá. Vai ser uma virada de página do Scala. E é isso aí. Go Scala!